Bia, vamos falar agora sobre a história do jogo que a gente já falou aqui na abertura, do jogo entre o Aston Villa da Inglaterra e o Maccabi Tel Aviv de Israel, que parecia uma simples partida de futebol, mas é muito mais complicada do que parece. O confronto pela Liga Europa, vai com a Liga da Europa, vai acontecer hoje no estádio Villa Park, em Birmingham, casa do Aston Villa, e a polêmica é grande. Os torcedores do time de Israel não vão poder assistir ao jogo no estádio. As autoridades inglesas decidiram não vender ingressos para os visitantes por medo de brigas e confusões. É uma história que mistura esporte, política, mundo, e para a gente entender por que uma partida de futebol virou essa encrenca diplomática, vamos receber aqui o jornalista e documentarista André Fran. Bom dia, Fran, junte-se a nós aqui no Matinal. Cadê você? Bom Olá, dia, tudo bem? Guilherme, Bia. Tudo bom, pessoal? Bom, Obrigado aí pelo convite. a gente Vamos que falar um agradece pouco sobre aí sobre essa partida, né? Pode deixar que eu vou dar o contexto também esportivo para o pessoal entender. Pediram isso para as pessoas que não entendem de futebol, como o nosso Guilherme Amado, diga-se de passagem, no que ele está muito certo. Eu, como botafoguense, tenho mais sofrimento e angústia na minha vida do que os lampejos de alegria. Mas eu acredito muito nessa interseção do futebol explicando um pouco a sociedade, do esporte em geral explicando um pouco do que é a sociedade. Eu vi isso na Arábia Saudita, quando eu fui na primeira partida onde permitiram mulheres dentro do estádio. Eu vi isso na Revolução da Ucrânia, quando eu vi os torcedores de organizado do Dinamo Kiev na linha de frente do combate, depois puxando para um lado do fascismo essa nova Ucrânia. Vi isso na Rússia também, quando fui num clássico lá, quando Putin prometeu que na Copa do Mundo não ia ter terrorismo. Então, se a gente for ver o futebol em particular, explica muito sobre política, governo, sociedade. Vamos falar um pouco sobre isso. com Muito bom. certeza. E vamos chamar aqui, Fran, também para a nossa conversa, a Thalita Fernandes, que é nossa correspondente de Jerusalém, fica lá e vai conectar aqui com a gente. Bom dia, Thalita, vem para cá. Bom dia, eu me somei aqui ao grupo que não entende muito de futebol, mas eu fiz minha lição de casa e eu queria dizer que eu trouxe uma referência de relações internacionais e futebol. Queria mostrar aqui A Guerra do Futebol, um livro escrito Nossa, pelo Kapuscinski que mostra como partida de futebol, disputa por uma vaga na Copa do Mundo, desencadeou uma guerra entre Honduras e El Salvador. Espero que vocês fiquem orgulhosos do meu esforço de entender mais de futebol para entrar bem nessa conversa. Muito Foi bom. muito bem. Ô, Fran, deixa eu começar então o papo aqui te perguntando por que essa partida ganhou um peso que vai muito além do futebol. Explica pra gente o caso como um todo, por favor. então, essa partida vai ser do Maccabi Tel Aviv, né, de Israel, contra o Aston Villa, que é da Inglaterra, de Birmingham. E qualquer coisa envolvendo hoje em dia a questão palestina, de Gaza principalmente nesse momento, se torna mais efervescente, mais polêmica. E o futebol, que movimenta paixões, acaba trazendo isso à tona. Ainda mais quando você tem todo esse contexto político envolvendo uma torcida de um time que já é particularmente mais violenta, como é a do Maccabi Tel Aviv. Mas o que trouxe à tona essa proibição, né, de não permitirem a ida de torcedores do Maccabi Tel Aviv lá para esse jogo na Inglaterra está muito motivada nos últimos acontecimentos na partida deles contra o Ajax, em Amsterdã, na Holanda. E esse caso do que aconteceu ali é um estudo de caso envolvendo a análise da cobertura da mídia, inclusive, e tudo mais. Porque, de início, isso saiu muito como torcedores estão perseguindo os apoiadores do Maccabi Tel Aviv pelas ruas de Amsterdã, antissemitismo, estão sendo perseguidos e agredidos violentamente, autoridades de Israel falando que iam disponibilizar um avião para resgatar esses torcedores, falaram até em pogrom, falaram em noite de cristal, e depois a fotógrafa, a cinegrafista original que registrou esses combates, né, de torcedores brigando na rua, perseguindo uns aos outros, agredindo, violência e tal, veio a público no Twitter falar, olha, essas imagens todas que estão circulando em BBC, CNN, ABC, na Sky News da Inglaterra, são minhas, de origem, eu estava lá, e na verdade quem estava provocando toda a confusão eram os torcedores do Maccabi Tel Aviv.
né? São torcedores mais, como eu disse, mais violentos nesse sentido. Os cantos dessa torcida são horrorosos, e eles estavam fazendo esses cantos lá pela Inglaterra, coisas tipo, nós apoiamos a IDF, o Exército de Israel, que eles cumpram o seu trabalho. Outro canto diz que não tem mais escola em Gaza porque matamos todas as crianças. Então é algo bem infeliz. Eles estavam derrubando bandeiras palestinas pela cidade, agrediram um taxista árabe também ali em Amsterdã, tudo isso registrado pelas autoridades, né? Não é disse-me-disse ou a opinião dessa jornalista. Tanto é que depois houve uma retratação de boa parte desses veículos de imprensa, né? Porque parece que a Reuters foi que pegou, e aí a gente entrando aqui na nossa seara do jornalismo, né? A Reuters pegou a imagem original e colocou naquela legenda dela que acaba distribuindo para outros veículos, a legenda de torcedores do Maccabi Tel Aviv de Israel são perseguidos na Holanda. E quando depois eles tiveram que mandar uma errata, olha, foi um erro nosso, a legenda estava descrevendo erradamente o que eram as imagens de fato. Então tem todo esse contexto que já é efervescente nessa disputa. A gente sabe que, infelizmente, acontece, sim, casos de antissemitismo, de perseguição, de violência, mas nesse caso específico do Maccabi Tel Aviv, eles têm provocado muita confusão, tanto é que as autoridades da Inglaterra, onde vai ser esse jogo agora contra o Aston Villa, monitoraram inteligência e setores e lideranças da torcida do Maccabi Tel Aviv e entenderam que, por segurança, era melhor cancelar a ida desses torcedores lá para a partida em Birmingham. Então, André, e aí, justamente essa decisão aí das autoridades britânicas de impedir a presença de torcedores no estádio gerou críticas, né, por líderes políticos. Conta um pouco para a gente essa repercussão e essa divisão aí, porque tem gente que acredita que essa medida é o melhor caminho, é uma questão de segurança, e aí teve autoridades também que falaram que era um gesto de exclusão. Fala para a gente aí do que está acontecendo. Sim. Apesar da realidade, né, de que, de fato, né, o que foi atestado pelas autoridades, da violência da torcida e das provocações e tudo mais, o cenário ideal não quer você proibir, né? O ideal era que você tivesse uma força policial que conseguisse conter aquilo. Mas, enfim, os oficiais responsáveis por isso disseram que não é possível. O primeiro-ministro britânico disse que isso não é a melhor solução, muitos falaram de preconceito e tudo mais. Mas é um argumento do preconceito cai um pouco por terra quando a gente vê que o último clássico do Maccabi Tel Aviv lá em Israel contra o Hapoel Tel Aviv, aí, por favor, Thalita, corrija a minha pronúncia. Pode falar, Thalita, não é assim que se pronuncia, seu burro, está falando errado. Mas no jogo clássico lá em Tel Aviv teve uma violência tremenda dentro da cidade entre as duas torcidas locais, com bomba, pancadaria, arremesso de sinalizador na direção de um ou de outro, bomba de gás, e a partida também foi encerrada. A partida foi interrompida e cancelada por conta da violência. Ou seja, num caso que não dá para a gente falar em preconceito, né? Então, acho que nesse caso, né, de novo, a ressalva, acontece sim muito caso de preconceito que deve ser combatido, rechaçado, mas nesse caso me parece mais uma contenção pela violência mesmo. Falei certo, Ropa, Thalita? Sim, sim. E assim, aqui eu falo que eu sou ignorante em 2 línguas, então fique tranquilo. É sempre muito complexo acertar todas as pronúncias por aqui. Thalita, Thalita, é isso que eu ia te falar. Você, do seu estudo aí, você quer trazer algum André? Sim, André, queria te perguntar também o seguinte, né? A gente tem visto aqui uma série de... Você falou sobre esses atos de violência, mas também tem uma série de atos de racismo dentro das partidas aqui, normalmente, né? Dentro do futebol em Israel. Mas eu queria também te perguntar, trazendo um pouquinho mais da sua experiência, se você já viu em outros momentos, nessas incursões pelo Oriente Médio e tudo mais, se fora desse conflito mais agudo do que está acontecendo agora por conta de Gaza, né, desses 2 anos aí de um ataque muito mais intenso, se você já tinha visto nos estádios ou nas suas andanças pelo mundo essa rivalidade entre Israel e Palestina no futebol em outros lugares.
ou em outros momentos, né? Ou isso é uma coisa mais recente? Se você pudesse trazer um pouquinho de contexto para a gente, acho que é legal. Sim, eu acho muito que o futebol acaba refletindo as dinâmicas locais e de momento também. Então, como eu falei, na Arábia Saudita, a grande questão era a proibição, né, e como é um regime que, entre outras opressões, oprime muitas mulheres. Então, o que chamava atenção lá não era tanto a violência, mas esse fato das mulheres só serem permitidas em estádio, num setor específico, somente mulheres previamente autorizadas, todas cobertas dos pés à cabeça, como, né, há de se imaginar. Então, representava muito isso. Na Rússia já era um pouco do lado do preconceito, do racismo com outros times que vinham de fora, né? Principalmente se eram times de outras partes fora do leste europeu. Então, a questão palestina, eu acho que é muito mais desse momento, né? Tanto é que essas equipes de Israel já disputaram outros torneios ali, principalmente dentro da Europa, e não tiveram maiores problemas, além de, claro, né, conflitos e confrontos de violência que tem no futebol do Brasil, da Argentina, da França, da Inglaterra, de tudo que é lugar. A gente sabe que hooliganismo não é algo exclusivo ou específico ali de Israel. Mas se a gente for analisar também pelo lado institucional do país, a seleção nacional também é muito cobrada por conta disso, né? A gente pode falar mais para frente sobre essa questão do porquê, né, a Rússia foi proibida de competições oficiais assim que ela invadiu a Ucrânia, né, e foi 4 dias depois eles estavam proibidos de competições oficiais, e o Infantino, Gianni Infantino, presidente da FIFA, já disse que não vai banir Israel de competições oficiais, que o futebol é para ser algo de inclusão e paz, etc. E tal. Gianni Infantino que estava até nas negociações do acordo de paz do Donald Trump, ninguém entendeu nada. O que a FIFA está fazendo no acordo de paz para a guerra de Gaza? Enfim, e também o lado da UEFA, né, que estava prestes a votar, aí sim, né, são órgãos diferentes, né, FIFA e UEFA. A UEFA estava prestes a votar o banimento de Israel de competições de futebol oficiais. Internamente, muitos jornalistas diziam que era bem provável que Israel seria banido, mas com o acordo, né, a proposta de acordo de paz do Trump, eles suspenderam a votação. Então fica também esse limbo de suspende, não suspende. Eu tenho minha opinião pessoal, entendo totalmente outras opiniões, e a gente pode depois analisar também esse contexto. O Fran, não é só o time que sofre com o protesto, a seleção de Israel também, né? É isso, exatamente, né? Esse ponto que eu estava entrando, da cobrança em relação à seleção de Israel participar. Eles estavam agora participando das eliminatórias para a Copa do Mundo. Acabaram sendo eliminados, perdendo para a Itália, né, no grupo da Itália, não vão se classificar de qualquer forma para a Copa do Mundo por conta do futebol. Mas havia uma cobrança, né, há uma cobrança muito forte externamente para que Israel seja banido de competições oficiais, assim como a Rússia foi. Muitos defendem esse ponto de vista. Bom, se não pode país que está em conflito, se não pode país que está desrespeitando os direitos humanos, se a Rússia foi banida, Israel deveria também ser banido igualmente. Eu, particularmente, né, e de novo, entendo opiniões contrárias, acho que a opinião nessa questão é uma das poucas opiniões que não envolve lados ou viés ou ideologias, acho que é uma questão meio prática mesmo. Eu acredito muito que a seleção nacional pertence ao povo, não pertence a um governo específico. Então, se a seleção da Coreia do Norte, onde eu já estive e vi lá como é que eles valorizam a vitória sobre a Itália em 66, eles guardam isso até hoje, os heróis daquela seleção que bateram a grande seleção italiana, né? É uma coisa que está muito mais ligada ao povo. Eu acho super legal torcer para a Coreia do Norte no futebol, né? Que a gente, como brasileiro, sempre torce para o mais fraco, sempre torce para a zebra. Não quer dizer que eu estou torcendo para a ditadura norte-coreana opressora que cerceia a liberdade dos seus cidadãos e tudo mais. Mas por esse caso eu não proibiria, eu sou contra, eu acho que não. Mas eu entendo totalmente o argumento de quem fala que, né, as seleções de futebol, principalmente seu apelo popular, são muito utilizadas pelos governos também como propaganda. A gente viu isso no Brasil na época da ditadura, né? A nossa grande seleção de 70 era usada também indiretamente como peça de propaganda da ditadura militar, e a gente vê isso em outros lugares. Mas entendo o argumento, mas pessoalmente não me convence. Eu acho que existem outras formas da gente punir países e cobrar de países que não seja punindo o povo, que é quem mais se beneficia de ver a sua seleção jogar futebol.
né, que é o esporte que deveria estar acima de políticas, guerras, confrontos, conflitos e preconceito. Agora, Fran, eu queria puxar de novo a sardinha para nossa brasa aqui de jornalistas, né? Você trouxe um ponto muito importante sobre, inclusive, como a cobertura de imprensa foi criticada nesse caso em relação ao Ajax. E de lá para cá, você sente, ou sobretudo o que está sendo abordado para essa partida que vai acontecer hoje, você acha que a imprensa tem tomado mais cuidado? Porque quando eu abro a cobertura local, sobretudo quando eu olho os veículos israelenses, existe todo um discurso ainda enfatizando muito a questão do antissemitismo, né? E muita gente criticando, dizendo que, na verdade, a população ou as autoridades têm usado a bandeira do antissemitismo muitas vezes para criticar coisas que não são deliberadamente uma coisa contra o povo judeu, mas mais uma crítica da postura de Israel em relação ao conflito, ou da torcida ser agressiva. Mas, resumindo, você acha que a cobertura mudou e se mudou para onde? Ou se não mudou, para onde poderia melhorar para a gente tirar um pouco do conflito, do que deveria ser uma cobertura mais esportiva e tudo mais? Thalita, eu acho que infelizmente não mudou. Acompanhando, e aí tratando desse exemplo, dessa partida de futebol entre o Maccabi Tel Aviv e o Aston Villa, dentro do contexto, né, do genocídio em Gaza, que é segundo classificou a Comissão da ONU e tantas outras entidades, eu acho que, ao mesmo tempo que de uns bons tempos para cá, esse argumento de taxar de antissemitismo qualquer crítica às atitudes do governo Netanyahu, né, não necessariamente ao povo judeu, às pessoas de Israel, os israelenses, quem mora aí, né, aos judeus que moram na Europa, que gostariam de ver o seu time jogar. Eu acho que fazer essa diferenciação, eu acho que já começou a ser meio que flagrante de que esse uso, muitas vezes exagerado e errôneo, de antissemitismo para qualquer crítica à atitude de um governo extremista. Ao mesmo tempo, quando a gente vê a cobertura da imprensa, e aí a gente vai entrar num debate que é super delicioso para o Amado Mundo estender aí para outros episódios e outras programações, que é da pressa da imprensa, do conteúdo sem profundidade, da superficialidade, da caça pelo clique, da manchete que vai atrair mais a atenção do que o conteúdo reflete. Então, ainda passa muito por essa generalização do sensacionalismo. Pô, rodou o mundo a notícia de que torcedores israelenses em outro país estão sendo perseguidos por serem judeus. Depois veio uma nota de rodapé, né? E tem aquela frase, agora o autor, vocês vão ter que me ajudar, mas de que a verdade ainda está colocando as calças enquanto a mentira já deu 2 voltas no mundo. Então a errata tem muito menos impacto, né? A correção do fato, né? do verídico ali, tem muito menos impacto do que a fake news que já rodou o mundo com manchetes sensacionalistas. Ainda mais quando a gente fala em Twitter, né? Eu acho que até vale valorizar aí as imagens da Anit de Graaf, o nome dela, a jornalista que registrou lá em Amsterdã as primeiras imagens que geraram essa polêmica toda. Ela foi ao Twitter, onde ela fez uma declaração, onde ela dizia, eles estão, como dizem para os analistas de arbitragem, pessoal que acompanha o futebol vai saber mais, estão brigando com a imagem. A imagem mostra os torcedores com a roupa do time, com as cores do time, perseguindo os outros, né, e estão deturpando uma narrativa. Né? O jornalismo era para, ela fala isso, o jornalismo era para informar e está desinformando. Então, acho que, por esse lado, eu sou um pouco desesperançoso, Thalita. Eu acho que eu continuo vendo isso, e não é só no futebol, é na política nacional, na política internacional. Cada vez mais o surreal está virando normal, né? E parece que a imprensa, né, e aí abrindo mais um parênteses dentro do parênteses, né? Você vê nos Estados Unidos, o Donald Trump tornou tão normal os absurdos que parece que a imprensa cansou de se indignar, né? Se fosse um presidente qualquer, de qualquer país, em qualquer época, postando no Twitter um vídeo de um avião jogando cocô em cima dos seus cidadãos, como o Trump fez isso, né, nas suas redes sociais, seria caso de impeachment, de indignação total. E nos Estados Unidos vira mais uma nota da imprensa que passa adiante. Então acho que tem um pouco disso, Dalita, se eu respondi bem a sua pergunta. É meio que, parece que o pessoal cansou de se indignar, já virou meio que lugar comum, sabe?
infelizmente. No governo Bolsonaro a gente viu isso, né? Assim, Baita exemplo, normalizou-se de tal exato. maneira que em vários momentos a imprensa já não noticiava mais como se fosse É, uma coisa normal, né? O aceitável. Fran, obrigado exato. demais. Muito feliz com essa sua participação aqui no Matinal, que seja a primeira de muitas vindouras. A gente aprendeu aqui, para mim, essa parte do futebol eu acho fascinante, interessantíssima. E o futebol em si, assim, na época de Copa, eu acho muito divertido. No dia a dia, eu dou graças a Deus que eu não gosto, porque minha vida já é tão maluca. Se eu ainda tivesse que perder tempo com futebol, eu vejo amigos que perdem 10 horas por semana com futebol. Deus me livre, eu ia ser mais perdido ainda. Mas valeu, meu Você caro. está Muito bom ter você aqui. certíssimo. Está certíssimo, amado. Você é um ser mais evoluído. Eu vou chegar lá um dia. Por enquanto, sigo sofrendo com o Botafogo. Até a próxima, pessoal. Um prazerzão. Obrigado.